História do Amapá. Vamos levar a sequência do conteúdo. Então, o conteúdo ele começa com colonização, tá? Eu tirei aqui o quadrinho que aparecia esse professor horrível para ficar bem claro para vocês a questão. Então, sempre eu vou dar um tempinho aí para vocês resolverem a questão, tá? Qualquer dúvida, mande aí no chat, beleza? Primeira questão, vamos lá. Em 1627, Bento Maciel, Bento Maciel Parente, viajou à Espanha para explanações às cortes espanholas, das ações militares no combate aos invasores e para defender a necessidade imediata de ocupação do delta do rio Amazonas, com sua efetiva colonização. Então aí estamos falando no século XVII, correto? A viagem de Bento Maciel teve como consequência para o extremo norte do Brasil. E aí, filho de Deus, é com vocês. Letra A, bem devagarinho para dar tempo de vocês analisarem. A fundação da Companhia de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão, que promoveu a separação das capitanias do Amapá e Pará. Letra B, a criação da Capitania do Cabo do Norte, compreendendo as terras que hoje são amapaenses, projeto que posteriormente apresentou insucesso. Letra C, a outorga de propriedade das terras, que hoje chama-se de Amapá, ao navegador Vicente Pinzon, dando início à colonização da região. Letra D, a oficialização de São José de Macapá, com Francisco Xavier de Mendonça Furtado, em 1758, para promover a efetiva ocupação da região. E letra E, a formação do Estado do Amapá só ganhou verdadeira autonomia política e administrativa no século XVIII. E aí, anjinhos, o que vocês dizem? Tempo, contando 2 segundos. Qual é a alternativa? Aí, gente, ele quer a alternativa correta, né? Você tem que atentar isso para a tua prova, tá? Ele pode pedir uma alternativa incorreta. Vamos ler novamente? Letra A, a fundação da Companhia de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Epa. Companhia de Comércio do Estado do Grão-Pará e Maranhão, gente. Isso só aconteceu no século XVIII, a mando de Marquês de Pombal. Então não tem nada a ver com o século XVII. A alternativa correta é a letra B. O texto trata, gente, da Capitania do Cabo do Norte, uma das primeiras tentativas de separação do território do Amapá com o Pará. Só que isso não foi efetivado de fato. O Bento Maciel Parente recebeu a capitania, mas não teve recursos para tocar o projeto de colonização. No próprio século XVII, tá, gente? Essa capitania ela voltou para o governo português. Beleza, gente? Lembrando, tá, gente, que aí nós estamos num processo, durante a União Ibérica, 1580 a 1640, quando Filipe II mandava na Espanha, em Portugal e, consequentemente, no Brasil. Tá bom, gente? Então, essa capitania Cabo do Norte, ou Cabo Norte, não deu certo. Ok? Então, aí, primeira questão, letra B. Se não me falha a memória, gente, eu organizei aqui 16 questões, Então, dessas 16, eu espero que vocês acertem aí pelo menos umas 13. Beleza? Vamos lá. Segunda, um pouco maior essa segunda. Um texto histórico. Ilustríssimos senhores presidentes e membros do Conselho Municipal de Cunani. Esse governo, atendendo às constantes queixas que tem recebido contra o infame procedimento que aí tem dito o degenerado brasileiro Trajano. Vocês lembram do Trajano?
Vocês lembram de Cunani? Qual momento da história nós estamos tratando aí no Amapá? E seus comparsas. Resolve esse governo expulsar desse território o infame e mísero Trajano e seus compatriotas de igual procedimento. Vão aqui encarregados desse governo a capitular o indivíduo Trajano e demais culpados e outros patriotas que cumprirão as ordens dos encarregados dessa diligência. Cumpra-se e faça cumprir, sob pena de desobediência a este governo. Cidade de Amapá, cidade, presta atenção, 2 de maio de 1895. Adaptado de Meira, 1975, página 60. Gente, a dica de véspera de prova que eu sempre falo para os meus alunos: leiam a fonte. Se colocarem um textozinho aí, se colocarem uma imagem, se colocarem uma música, se colocarem um poema, qualquer coisa, leiam a fonte. Isso ajuda muitas das vezes na resposta, tá bom? O documento histórico refere-se ao contexto. De novo, qual contexto? Estamos em 1895, finalzinho do século XIX. Falamos de Trajano, falamos de governo, falamos de Cunani. O documento histórico refere-se a quê, gente? A guerra pela formação do território do Amapá, em 1895, comandada por Janari Nunes e Antônio Maciel Gomes. A derrota dos brasileiros para a tropa do exército oficial francês, organizada pelo major Félix Antônio de Souza. C. Da mediação diplomática entre Brasil, França e Suíça, sob a tutela do presidente suíço Walter Hansen e Barão do Rio Branco. D. Os embates dos portugueses juntamente com os brasileiros, com a presença espanhola na região, conhecida como Cabo de Orange, que atualmente é a capital do Amapá. E a luta de brasileiro contra os franceses, com a liderança de Francisco Xavier da Veiga Cabral. Tempo. Vamos lá, gente. E aí? Qual é a alternativa correta? Gente, lembrando que na tua prova pode ter 2 alternativas corretas historicamente, mas apenas uma vai estar associada ao comando da questão, ao que a questão pede. Beleza, gente? Presta atenção, presta atenção. A letra A está errado, né? Território é 1943. A letra B também, né? O confronto entre franceses e brasileiros, os brasileiros venceram. A letra D, houve mediação diplomática entre França, Brasil e Suíça para tentar resolver esse BO? Sim, a letra C está correta. Historicamente isso aconteceu, com a participação do Barão do Rio Branco, do presidente suíço aí, o Walter, né? Tá certo. D, os embates dos portugueses juntamente com os brasileiros contra a presença espanhola, não tem nada a ver os espanhóis aí. A alternativa correta é a letra E, tá? 1895, estamos falando no momento que os franceses invadiram o norte do Amapá. Liderado por Cabralzinho, formaram um triunvirato, expulsaram e prenderam alguns franceses. E a solução dessa querela, desse embate, só foi dado em 1900, né, com um laudo suíço que determinou que o rio Pinzon, né, era o rio Oiapoque, ou seja, do Oiapoque para cima seria território da França, do Oiapoque para baixo seria território do Brasil. Então, o documento histórico refere-se ao contexto da luta dos brasileiros contra os franceses. Aí está falando da luta armada, inclusive. Então, aí, letra E. Beleza? Não tem aí, nesse texto, uma mediação diplomática. Tem tiro, porrada, facada, chifrada e por aí vai. Terceira questão. Sobre a economia do Amapá, é correto afirmar. Letra A. A pesca da região é desenvolvida principalmente por grandes empresas como a Icome e a Cadan. Eita!
Manganês e caolino, não tem nada a ver com pesca, tá errada. A exploração do manganês é muito antiga na região, desenvolvida desde o século XIX? Claro que não, né, gente? Segunda metade do século XX. Letra C. A economia do látex teve forte crescimento no final do século XIX para atender também a demanda do mercado externo? Sim, gente. Esse é o período da Belle Époque. Lembrando que a economia da borracha, né, do látex, ela se desenvolve no final do século XIX, início do século XX. E, posteriormente, ela entra numa crise quanto ao mercado internacional e ela retoma com muita força dentro do cenário da Segunda Guerra Mundial, já porque o Brasil vai se aliar aos Estados Unidos, Inglaterra e França na guerra contra o Hitler retardado. Tá certo? Então aí, gente, letra C. Não vou nem ler o resto, porque o resto é tudo absurdo do absurdo, tá bom? Mas tá aí, fica para vocês lerem com calma a questão, para vocês entenderem mais ou menos como é que vem na prova de vocês, certo? Qualquer coisa, gente, a partir dessas outras questões, fica a dica, tá? Tu pode dar pausa no vídeo e depois, quem está assistindo depois, né, não está assistindo no ao vivo ali, entre aspas, ao vivo, você pode dar pausa no vídeo que vai ficar gravado, tá bom? Vamos passar para outra. Temos muita coisa para ver. Durante a cabanagem, houve em Macapá. Então aí, gente, é uma questão da FCC, tá? Da fundação que vai fazer a sua prova. Então, durante a cabanagem, letra A tomada das cidades por cabanos, Macapá foi tomado pelos cabanos, gente? Não. Letra B, repressão definitiva ao movimento pelo general Francisco Monterosso. Foi ele que reprimiu definitivamente o movimento? Não, gente, tá? Foi o Soares de Andréa, que chegou a Belém do Pará. Beleza? C, rendição das autoridades locais face às vitórias consecutivas dos cabanos nas cidades vizinhas, porém, por curto período, visto que os franceses vieram em socorro. Meu Deus do céu, não tem nada a ver aí, francês, tá? E as autoridades locais não se renderam, não foram fiéis ao movimento cabano. Letra D, aliança entre fazendeiros, comerciantes e autoridades para a resistência e o combate aos cabanos, sob o comando de militares locais. Certo, gente. Essa é a alternativa correta. O movimento cabano não teve apoio dos locais, não teve apoio da grande maioria que morava em Macapá, aí em 1835. Lembrando, tá, filho de Deus? Lembrando, 1835 é regência. Os primeiros meses que começou a cabanagem, a regência era trina. Depois ela passou para a regência una do padre Antônio Feijó. Depois o padre Antônio Feijó pediu para sair. E quem liquidou a cabanagem e outras revoltas que aconteceram no Brasil, Balaiada, Sabinada, entre outras, né? Farroupilha, Malês. Quem vai finalizar a regência, gente, vai ser o Araújo Lima, do Partido Conservador. Então, gente, tá aí a alternativa correta. Letra E, ocupação norte-americana. Eita, sangue de Jesus, não vou nem ler isso aí, tá certo? Então, gente, a cabanagem ela foi um movimento plural, contou com vários grupos sociais e tinha vários objetivos. Um objetivo que a cabanagem não tinha, gente, era de promover a república, de promover a separação, queria se separar do Brasil. Eu sempre brinco em sala de aula, imagina um país chamado Grão-Pará. O presidente seria o Helder Barbalho, né? O Valdez Góes, a moeda seria o açaí. Então não existe isso. E aí, gente, eu trouxe um texto histórico para provar o que eu estou falando, né? Mata a cobra e mostra o pau. Tá aqui, olha. Texto histórico, lá da época. Sirva-se Vossa Excelência a fazer chegar ao conhecimento da regência, em nome de Sua Majestade Imperial, Senhor Dom Pedro II, moleque, ainda estava jogando Free Fire,
para ser levado ao recinto da Augusta Assembleia Nacional, que esta província, presta atenção, esta província, bem devagarinho, está como Dante, ligada pelo nexo, conexão indissolúvel da Constituição. E que os paraenses estão dispostos a conservar e manter o quê? Manter o quê, filho de Deus? A integridade do império e perpetuar pelos mais remotos séculos a sua independência e toda a glória nela adquirida. Quem escreveu isso? Nada mais, nada menos que o primeiro presidente Cabano. Ou seja, regência, estamos juntos. É isso que ele quer dizer. Tá? Estou contigo, regência. Só que agora, quem vai eleger o nosso presidente provincial vai ser a gente. Simplesmente isso. Lógico que a regência mandou Félix Malcher e os outros presidentes se lascarem. Para a regência, esse movimento era um movimento marginal e que precisava ser liquidado, como foi em 1840. Ok? Tranquilo? Isso aqui gera muita polêmica. Quinta questão. Leia com atenção o documento histórico, artigo 39. A Câmara dos Deputados compõe-se de até 420 representantes do povo, eleitos dentre cidadãos maiores de 21 anos no exercício do direito político por voto direto ou secreto em cada estado e território. Observe que aparece aí o território. Ah, gente, lembrando, eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, tá? Entrem lá. Um resuminho assim de véspera de prova muito bacana para vocês, aqueles temas mais prováveis de aparecer na prova de atualidades. Obedecido o limite máximo previsto nesse artigo, o número de deputados por estado será estabelecido pela Justiça Eleitoral, que cada legislatura proporcionalmente à população, com o reajuste necessário para que nenhum estado tenha mais de 55 ou menos de 6 deputados. Excetuando Fernando de Noronha, cada território será representado na Câmara por dois deputados. Essa é uma emenda constitucional de 1977, que ficou conhecido, gente, como o Pacote de Abril. Isso aconteceu durante a ditadura militar. Tá bom, gente? Lá em 1967 era um deputado, com o Pacote de Abril, 10 anos depois serão 2. A lei acima está inserida no contexto. Poxa, gente, está aí. 1977. Durante a Era Vargas, durante o regime militar, durante o Estado Novo, durante a Constituição de 88, a Constituição do Cidadão, a Constituição Cidadã, a Constituição da Polaca do Estado Novo. Então, gente, uma questão bem fácil, tá? A alternativa correta é qual? Eu já falei aqui na explicação. Então, eu estou tentando lembrar para vocês a interferência da ditadura militar, do regime militar, na configuração administrativa do território. A lei acima está inserida no contexto do regime militar, que promoveu a ampliação do número de deputados federais. Não existe deputado estadual enquanto era território. Ok? Seguimos. Está aqui a Constituição de 67. Mais uma vez eu mostro o documento histórico. Prestando atenção nesse artigo 13 aí, olha, onde está em negrito. As polícias militares instituídas para a manutenção da ordem e segurança interna nos estados, nos territórios e no Distrito Federal. E o Corpo de Bombeiros Militares são considerados o quê? Forças auxiliares. Então não esqueçam, tá? Vocês são forças auxiliares, segundo a Constituição de 67. Artigo 17, tá? Preste atenção. Essa é a Constituição da ditadura, a Constituição de 67, 10 anos antes do Pacote de Abril. O prefeito do Distrito Federal e os governadores dos territórios serão nomeados pelo presidente da República. E quem nomeia o governador do território? O presidente da República, depois de aprovado a escolha pelo Senado. Então não existe total liberdade democrática aqui, tá, gente? 3. Caberá ao governador do território a nomeação dos prefeitos. Olha só, prefeito.
Então, o governador nomeia prefeitos, não existe o voto direto. E o último item, olha, cada território terá um deputado. Então, em 67 era 1, em 77 passou para 2. Ok, gente? Tudo certo? E aí, estão arrebentando? Professor, eu estou arrebentando a minha cara. Vem-te embora, vem-te embora. Questão 6. No dia 5 de outubro é uma data comemorativa do calendário estadual do Amapá, em que se celebra a criação do Estado. Estado, 5 de outubro. Esse fato é importante na história do Amapá, também marcou. Tempo. Você tem 2 segundos para você ler a questão. O processo de definição do mapa político brasileiro, pois o reconhecimento do ex-território como estados brasileiros, a exemplo que ocorreu com o Amapá, foi uma das últimas mudanças nesse sentido, seguido pela criação do estado do Mato Grosso do Sul, poucos anos depois. Tem nada a ver o Mato Grosso do Sul aí, tá, gente? Definição do mapa político brasileiro, não tem nada a ver com o 5 de outubro aí e o Amapá. O Amapá tem a ver com outro território, tá? B. A transição do período do regime militar para a democracia, uma vez que a criação dos territórios havia ocorrido por decisão militar. A criação do território, gente, ocorreu durante o governo Vargas, tá? Não foi uma decisão militar. E a extinção dos mesmos marcou o último ano da ditadura brasileira. O último ano da ditadura brasileira, gente, segundo alguns historiadores, é 85. Não foi em 85 que foi criado o estado do Amapá. C. O início do desenvolvimento econômico da região foi só a partir do 5 de outubro de 1988 que ocorreu esse desenvolvimento econômico? Não, gente. D. A emancipação política da região norte. Eita, toda a região norte se emancipou? Então, gente, logicamente que a alternativa correta é a letra E. A história de outro território federal, Roraima, Rio Branco, que junto com a Amapá passou a condição de estado em 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição mais recente do Brasil, né? A Constituição Cidadã. Uma questão bem fácil da FCC. Então, Amapá, Roraima, Amapá, Rio Branco, tá? Como era conhecido também essa região aí acima do Amazonas. Beleza, gente? É isso. Então, mais uma questão para finalizar com chave de ouro, com a galerinha da PM e do Bombeiro. O Encontro dos Tambores, que ocorre anualmente em Macapá. Encontro dos Tambores, estamos falando de arte e cultura do Amapá. Não te esquece da festa de Santiago, não te esquece do Mar Abaixo, tá? O Encontro dos Tambores, do folclore amapaense, sendo esse encontro a principal festa do estado, em dia considerado feriado devido à fundação da cidade. O Encontro dos Tambores, ele ocorre para homenagear a fundação da cidade? Não. B. Da cultura indígena, principalmente. Principalmente cultura indígena? Não, gente. Principalmente cultura africana. Existe uma mistura com a cultura indígena? Claro que existe. C. Do patrimônio material do Amapá, reconhecido pelo, tá escrito polo, né? Pelo IFAM, uma vez que a confecção artesanal de tambores ocorre exclusivamente nesse estado. Os tambores, gente, eles são feitos somente no Amapá? Claro que não. Então, a alternativa correta, letra D, da tradição cultural, que é um dos legados dos escravos que habitaram essa região, presente nos batuques, né, e no Mar Abaixo, né? Mar Abaixo, muito forte, tem um calendário muito longo no primeiro semestre de todo o ano, tá? O Encontro dos Tambores, para homenagear toda a questão da consciência negra, de valorizar a Umbanda e o Candomblé e todas essas raízes e identidades do povo afro do Amapá. Beleza? Letra E, absurda, né?
de práticas milenares típicas da Igreja Católica, que remontam à Idade Média, aos instrumentos predominantemente usados nas festas religiosas. Não, não, não. Embora a Igreja Católica aceite, né, essas práticas, né, profanas e religiosas oriundas das matrizes africanas. Tá certo, anjinhos?